imaginei que eu ia pregar essa mensagem domingo, mas nós pregamos ela hoje. João capítulo 1, versículo 45, nós vamos ler na versão NVI. Glória a Deus, diz assim a palavra do Senhor. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em que não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Oremos. Senhor amado, nós agradecemos a Ti, Senhor, por essa palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, pois nós temos sede de Ti, temos fome da Tua palavra. Que haja crescimento e edificação em nossas vidas pela Tua palavra nesse momento, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Meus irmãos, esse texto fala do chamado dos primeiros apóstolos, dos primeiros discípulos. Não é por acaso. Filipe era conterrâneo de Pedro e André. Eles moravam na mesma região. Essa passagem nos desperta algumas coisas profundas. Eu diria que a minha forma de enxergar algumas coisas na vida mudaram depois de escrever esse sermão. A palavra diz, nós vamos falar sobre visão. O tema da mensagem é Vendo Além da Figueira. O título da mensagem é Vendo Além da Figueira. A mensagem vai nos falar sobre como a palavra de Deus, como o Espírito Santo de Deus pode nos fazer enxergar além dos nossos limites. Quando eu li esse texto, eu percebi que em alguns momentos ele fala da visão, ele fala de ver. O primeiro momento é que no diálogo inicial que houve entre Filipe e Natanael, houve uma resistência, houve uma dúvida de Natanael a respeito daquilo que Filipe falava, se aquilo que Filipe falava verdadeiramente era verdade, se aquilo que Filipe falava verdadeiramente procedia. E aí a gente percebe, ele começa sendo muito direto. Ele diz: Natanael, nós encontramos o Messias. Óbvio que ele usou outras palavras. Ele diz: nós encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. E aí ele dá nome. Este é Jesus de Nazaré, o filho de José.
Talvez essa declaração de quem era Jesus é que desmotivou Natanael, que talvez trouxe descrédito para aquilo que Filipe tinha falado. Porque quando ele ouviu a palavra Nazaré, quando ele ouviu a frase filho de José, que ninguém sabia nem quem era, então Natanael questionou, Natanael duvidou de que aquilo que Filipe estava falando verdadeiramente procedia, era verdade. As pessoas podem não dar muito crédito para quem você é, pelo lugar que você nasceu, pelos adjetivos que são associados ao seu nome, né? Fulano de tal, filho de Beltrano, ou a irmãzinha fulana, lá não sei da onde, de Barra de Angada, de Purpurana, do Curado, do Coque, de qualquer lugar, né? Os adjetivos que as pessoas colocam logo imediatamente após o nosso nome faz com que as pessoas não nos deem muito crédito, né? Pastor Júnior, lá de Surubim, né? Que onde é Surubim? Não se dá muito crédito para um lugar chamado Surubim. E aí as impressões que Natanael teve em nenhum momento foram questionadas por Jesus. Jesus não afronta a incredulidade de Natanael. Não é um problema, nesse caso aqui, não foi um problema duvidar. Eu acho até justo, porque se alguém chega dizendo para um judeu, em quem não há dolo, como disse o próprio Jesus falando de Natanael, alguém chega dizendo, olha, nós encontramos o Messias. Ah, é? Me fala mais sobre isso. Ou seja, a convicção de quem era o Messias era algo que precisava ser provado, precisava ser testado. Não tinha problema nenhum duvidar que Jesus era o Messias. A pessoa do Messias tinha que estar de acordo, em conformidade com a palavra de Deus. Então me fala mais sobre esse que você diz que é o Messias. E aí, diante desse diálogo inicial, surge a primeira menção da visão, que é o tema da mensagem. Diante da dúvida de Natanael, Filipe ele não quer muito perder tempo explicando ou justificando que Jesus verdadeiramente é o Messias, independente se depois do nome de Jesus tem Nazaré, Purpurana, Surubim ou Barra de Angada, não importa. Ele está falando que Jesus é o Messias. Então, o argumento de Filipe é só o seguinte: venha e veja. Depois que você vê o que ele faz, depois que você vê o que ele fala, eu não vou precisar explicar mais nada para você. E aí, falta hoje na igreja um evangelismo desse porte, sabe? Falta na igreja hoje um evangelismo com essa ousadia. Você levar a palavra, você pregar a palavra para as pessoas e elas duvidarem, mas será que a minha vida pode mudar? Será que eu sou cego? Será que eu posso ver? Eu sou paralítico? Será que eu posso andar? Falta-nos ousadia de dizer, venha e veja. Quem é o Jesus que eu estou pregando? Quem é o Jesus que eu estou ensinando? Quem é o Jesus que eu estou compartilhando com você? Então foi essa ousadia e essa autoridade que Filipe usa com Natanael. Você não está acreditando no que eu estou falando? Então venha e veja. Tome suas próprias conclusões a respeito de quem é Jesus. Então depois que a gente percebe que as pessoas comumente não dão crédito para nós, as pessoas não nos dão crédito porque junto com o nosso nome há
uma carga, há uma herança que nós trouxemos da nossa família, da nossa condição social, o quanto de dinheiro nós temos interfere na quantidade de credibilidade que nós recebemos das pessoas. Então, obviamente, o filho do José carpinteiro, na cidade de Nazaré, não despertava muito interesse de ninguém, da mesma forma que a maioria de nós não desperta. A maioria das pessoas não se sentem motivadas, inspiradas ou interessadas em mim ou em muitos de nós. E aí, depois desse convite, venha e veja, Natanael vai. E aí é curioso, Natanael é convidado a vir e ver Jesus. Só que aí, de imediato, quando eles obviamente se deslocam de onde eles estavam até onde Jesus estava, quem recebeu o convite para ver foi Natanael. Mas aí a fala de Jesus mostra que ele foi visto primeiro. Ele diz: ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há dolo ou em quem não há falsidade, como nós lemos na versão NVI. Então, aqui, de forma ilustrativa, a gente vê o cumprimento da palavra do Evangelho nessa pequena passagem, nas entrelinhas desse texto aqui, sem estar muito claro. Mas aqui nós vemos: não foi vocês que escolheram a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Ou seja, Natanael vai ver Jesus, mas Jesus já estava vendo Natanael. Você imagina que você veio para a igreja porque você ia oferecer alguma coisa para Deus, ou que você ia encontrar alguma coisa de Deus aqui, ou você iria experimentar algo sobrenatural da parte de Deus, algo espiritual, algo místico, ou o que quer que seja a experiência que você gostaria de ter ao vir para cá. Você imaginou que você iria ver Deus, mas na verdade Deus está te vendo desde o momento que você acordou. Ele está te olhando, Ele está te observando. E aí, quando você, como diz o ditado, está vindo com os cajus, Deus já está indo com as castanhas. Então Jesus vê Natanael e ele pronuncia algo sobre a vida de Natanael muito boa. Deve ser algo muito bom ouvir alguma coisa desse tipo, né? Eis aí um verdadeiro israelita em que não há nenhum tolo, não há nenhuma maldade, não há nenhuma falsidade. E aí a pergunta de Jesus é óbvio que ela tinha apenas a intenção de provocar, porque Natanael reage imediatamente e diz: de onde você me conhece? Aí Jesus responde: aleluia, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira. Ou seja, Jesus não apenas vê Natanael caminhando do lado de Filipe e já traz um comentário a respeito da pessoa de Natanael imediatamente, mas ele diz que ele não apenas o estava vendo naquele momento, se aproximando, mas que ele via antes do próprio Filipe se encontrar com ele debaixo de uma figueira. O autor não deixa claro o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira. E talvez algum pregador ou outro possa querer inventar qualquer história a respeito disso, mas
a intimidade de Natanael debaixo da figueira não é do interesse de João, que escreveu. Aparentemente não é do interesse de Jesus, porque ele não diz o que ele estava fazendo debaixo da figueira. E certamente também não é do nosso interesse inventar o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira. Só que, de alguma forma, dizer isso para Natanael provocou algo muito forte nele. Porque a resposta dele foi imediatamente: tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Como é que a pessoa chega a uma conclusão dessa a respeito de um camarada que até há pouco instante ele dizia: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O desprezo com que Natanael tratava o filho do carpinteiro, morador de Nazaré, muda drasticamente de pode vir alguma coisa de Nazaré para tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Como é que ele foi de uma extremidade a outra do seu conceito a respeito de Jesus tão rápido, com uma frase tão simples de Jesus: eu te vi debaixo da figueira? Qual é o mistério que tinha debaixo da figueira para Natanael mudar suas convicções de forma tão rápida? Bom, ele vê Natanael, mas apesar de Jesus ter nos visto primeiro, e não apenas nos visto, mas nos amado primeiro, a expressão aceitar Jesus não é de todo correta. Na verdade, Ele é que nos aceita. A iniciativa é dele. Antes de nós decidirmos olhar para a cruz de Cristo, como profetizou o profeta Isaías, né? Olhai para mim e sereis salvos. Antes de nós tomarmos a iniciativa de olhar para Ele, Ele já estava nos olhando, Ele já estava nos observando. E quando nós não esperávamos absolutamente nada dele, quando nós o desconhecíamos completamente, quem é esse Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro, Ele já nos conhecia, Ele já nos via, Ele já conhecia o nosso interior e a nossa intimidade, a ponto de, quando essa intimidade é revelada, isso nos causa espanto, isso nos causa estranheza. Eu não sei você, mas quando eu aceitei Jesus, eu tive a impressão de que uma mochila pesada saiu dos meus ombros. Uma leveza, uma vontade de pular, sabe? De saltitar, um tipo de síndrome da fadinha, sair pulando por aí. Então, Ele é muito além daquilo. Quando Ele revela, né, essa intimidade de Natanael, e ele reconhece que verdadeiramente Jesus não é um homem qualquer de Nazaré, que Ele não é um homem comum, Ele não é apenas um carpinteiro, tem algo diferente nele. Os adjetivos que Natanael dá para Jesus é de mestre, Filho de Deus e Rei de Israel. Três nomes. Como é que Jesus passa daquele cara que não valia nada para um mestre? A palavra que foi usada aqui foi rabi. Um mestre, o Filho de Deus e o Rei de Israel. Simplesmente porque Jesus disse que viu debaixo da figueira. Quando
Natanael se depara com essa realidade, quando ele tem essa experiência espiritual com Jesus, nós percebemos uma coisa: a visão de Natanael, pelo que a gente percebe no texto, ela era, primeiro, preconceituosa. Natanael tinha alguns preconceitos com relação a quem mora em Nazaré. E esse preconceito fez com que ele criasse uma opinião a respeito de Jesus que não condizia com toda a realidade que cabe em Jesus. Mas há uma outra coisa que é além do preconceito. A visão de Natanael, ela estava não apenas carregada de preconceito, mas ela estava extremamente limitada. E aí Jesus percebe a limitação do que Natanael pode ver. Apesar de dizer: eis aí um verdadeiro israelita, onde não há dolo. Ele era um verdadeiro israelita e não havia nenhum dolo nele, mas ele tinha uma visão extremamente limitada e preconceituosa. E Jesus vê isso quando o enxerga debaixo da figueira. Mas o próprio Natanael não percebia a limitação da visão dele. Ou seja, a visão dele era tão limitada que ele imaginava que de Nazaré não poderia sair nada de bom. Primeira coisa. E ele é convidado a ver além daquilo que a figueira, ou além daquilo que estava debaixo da figueira na qual ele foi abortado. E ele aceita o convite e vai ver além daquilo que estava debaixo da figueira. E quando ele sai de debaixo da figueira e se dirige até Jesus, Jesus lhe faz uma promessa. Veja só, até agora tudo que Natanael enxergava, e isso eu falo de forma figurada, tudo que Natanael enxergava é que de Nazaré não vem nada que presta, e a figueira. Toda a sua visão estava limitada à figueira. Quando Jesus revela que ele estava debaixo da figueira, isso o espanta. Como é que ele sabia onde eu estava? Como é que ele tem essa precisão de dizer exatamente onde eu estava? Jesus diz para ele o seguinte: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? E aí vem a promessa: você verá coisas maiores do que essas. Um morador dali da Galileia, que provavelmente em toda a sua vida não foi muito longe da onde ele nasceu, e de repente um homem que tinha uma visão extremamente limitada das coisas do reino, uma visão preconceituosa, de repente ele sai de debaixo da figueira, ele tem os seus olhos levados até Jesus por Filipe, e quando ele encontra Jesus, Jesus mostra para ele que aquilo que ele via era limitado. Jesus mostra nele mesmo, em Jesus, que ele era muito mais do que um simples morador de Nazaré, e que a visão de Natanael estava restrita ao debaixo da figueira que ele falou. E ele libera essa promessa: você verá coisas maiores do que essa. Nós, como servos de Deus, como cristãos, precisamos aprender com essa passagem que eventualmente nós estamos com a nossa visão limitada àquilo que está acontecendo debaixo da figueira.
E quando nós tentamos enxergar um pouquinho além, nós só chegamos até Nazaré e de lá não passamos. Nós paramos nos nossos preconceitos, nós paramos nos nossos limitadores. Há algumas crenças que são implantadas em nós que nos limitam. É a visão de Nazaré, é a visão da figueira. É só até aqui que eu posso ir. Eu não posso ir além disso. As pessoas têm as suas mentes germinadas com isso, sabe? Semeadas com isso durante as suas vidas. Isso começa na infância. Quando a mãe diz para o filho: se você não estudar, você não vai ser nada na vida. Ou, eu acho que eu fui leve, com essa frase. Ela está até certa de certa forma. Talvez a forma precise mudar, mas não é de todo mentira. Mas se coloca limites nas pessoas. Recentemente eu vi uma postagem no Facebook que me fez refletir mais sobre essa mensagem. Um camarada falando sobre economia e dizendo que às vezes nós não temos uma visão de classe, que nós não nos enxergamos como trabalhadores e que desejamos alcançar a elite. Eu falei: e qual é o problema disso? Eu preciso passar o resto da minha vida no piso da fábrica. Eu preciso, de fato, eu não posso galgar nada melhor para a minha vida. Por que eu preciso estar restrito ou limitado a uma determinada classe social, a morar em uma determinada rua, a me alimentar com determinada categoria de alimento? Por que eu não posso experimentar coisas melhores? Se a Bíblia diz: comereis o melhor da terra. Então, as pessoas, elas são semeadas com algumas crenças limitadoras, e essas crenças limitadoras sufocam a fé das pessoas. É a pessoa que não acredita que pode ser curada. É a pessoa que não acredita que pode ocupar um cargo de gerente, de superintendente, de supervisor, de coordenador, o que seja. São pessoas que não acreditam que podem ter um diploma numa faculdade. Alguém colocou na cabeça delas que elas não poderiam fazer isso. Alguém colocou na cabeça de Natanael que de Nazaré não vinha nada que prestava. Alguém colocou na cabeça de Natanael que o melhor lugar que ele poderia estar era debaixo da figueira. E aí chega Jesus e, sem nenhum insulto, ele diz: eis aí um israelita em que não há dolo. E aí continua: você verá coisas maiores do que essas. Você verá coisas maiores do que você tem visto até hoje na sua vida. Por que você não pode ser um pastor ou uma missionária? Se há um chamado na sua vida para isso, nem eu, nem pastor, presidente nenhum, nem convenção nenhuma vai impedir isso na sua vida. O pastor Nivaldo costuma dizer uma coisa: se Deus tem negócio na sua vida, quem é que vai impedir o negócio dele na sua vida? Então você pode, e não apenas pode, você verá coisas maiores do que você tem visto até hoje. Isso pode se aplicar a qualquer área da sua vida. Isso pode se aplicar à sua vida espiritual. Isso pode se aplicar à sua vida financeira. Isso pode se aplicar à sua vida sentimental. Não, mas eu já tenho 50 anos
e eu não vou conseguir arrumar um marido. Quem disse isso para você? Você verá coisas maiores do que você tem visto. Mas eu nunca vou conseguir comprar minha casa própria. Quem foi que disse isso para você? Você verá coisas maiores do que essas que você tem visto. O meu filho nunca vai se converter, ele nunca vai aceitar Jesus. Saia debaixo da figueira, veja além de Nazaré. Você verá coisas maiores do que essas. Por que não esperar e crer que ele não apenas vai se converter, mas será um obreiro, um ministro, um pastor? Você verá coisas maiores do que essa. Foi o que Jesus disse para Natanael e está dizendo para você também. E aí ele continua. Versículo 51 começa até bonito. E então acrescentou: olha, não para por aí. Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A promessa de céus abertos para a vida de Natanael, e nesse caso ele direcionou a todos que estavam ali, não apenas a Natanael, porque ele diz: vocês, digo-lhes. Ele está falando com todo mundo, ele deixa de falar só para Natanael. Ele já disse para Natanael o que ele tinha que dizer, você verá coisas maiores do que essa. E aí ele volta-se para todos que estão ali, inclusive Natanael, e diz: vocês vão ver o céu aberto diante de vocês. Quem quer ver o céu aberto diz glória a Deus. Para ver o céu aberto, você tem que enxergar além de Nazaré, você tem que enxergar além da figueira, você precisa ter a sua visão ampliada por Jesus. Isso vai acontecer quando Jesus olhar para você e quando você olhar para Ele. Capítulo 1 de João, alguns versículos antes desse que nós lemos, João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele diz mais adiante: tudo foi feito por Ele, e nada do que foi feito sem Ele se fez. Então, se você quer alguma coisa que não existe para a sua vida, você precisa olhar para Jesus. Porque nada foi feito sem Ele. Todas as coisas que existem têm Ele como matéria-prima. Todas as coisas são criadas por Ele, existem e subsistem por Ele, por Jesus. Então, se você quer ver algo novo na sua vida, se você quer enxergar algo que você não consegue alcançar, se você quer ver, ter a sua visão ampliada, você precisa olhar para Jesus. Enquanto você estiver olhando para a figueira e no máximo para Nazaré, a sua visão vai estar limitada a essas crenças restritivas que impuseram sobre você. Que você possa olhar além de Nazaré, olhar para Jesus, que é o Mestre, o Filho de Deus e o Rei. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Glória a Deus, né, igreja? Amém. Deus fala, confirma. Deus ajuda. Nessa sexta-feira, o pastor Júnior já nos convocou a um jejum. Não seja só nós aqui. Quinta e sexta, isso. Venha em jejum. Deixe Deus mudar a sua visão.
debaixo da figueira. E na sexta-feira, vem ver o projeto de Deus se realizando na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Pastor Isaías, na parte final, depois a irmã, nossa pastora da pessoa. Irmãos, amém. Nessa sexta, a Ângela de Jesus está pregando, como nós anunciamos no domingo. Ela é a esposa do irmão Lindolfo de Jesus, um pastor abençoado, tem um dom de cura fantástico, né? Deus usa muito ele com curas. E a esposa dele estará aqui, né, a irmã Ângela de Jesus, na sexta-feira. Amanhã, às 18 horas, tem um encontro para obreiros, né, de todas as igrejas. Ele é aberto. Então, os irmãos daqui da igreja que desejarem ir, por gentileza, estejam de paletó. As irmãs também que desejarem ir, roupa social, preto e branca. E nós vamos estar reunidos ali no The Garden Mall, ali no final da Bernardo Vieira. É uma galeria que tem do lado esquerdo, tem uns jardins, umas coisas assim, bem depois do Jabá. É Jabá o nome daquele restaurante ali? Acho que é. Depois da igreja anglicana, né, a paróquia do Espírito Santo ali, na anglicana, um pouquinho depois tem o restaurante Jabá e logo depois tem essa galeria The Garden Mall. E todos os irmãos estão convidados a participar. Amém? Nosso pastor presidente está indo para lá também amanhã, pastor Nivaldo e alguns obreiros lá de Surubim. Eu não tenho a programação, mas esse evento nós somos convidados para participar. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Isaías. Senhor nosso Deus, Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento da tua presença na tua casa, Pai, de estar ouvindo a tua voz. Deus, a vida dos seus servos tem que chegar. Agora nos pede paz, ó Deus, nos leva tranquilo para nossos lares. Nos dá uma noite na tua presença, Senhor, que a tua palavra possa fortalecer nossos corações. Nós damos graça por tudo que foi feito nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Maravilha. Quero saudar a igreja da paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos levantar nossas mãos e receber a bênção. O amor de Deus, o nosso Pai amado, e a graça redentora de Jesus Cristo, seu Filho, bendito seja conosco. E as doces divinas consolações do Espírito Santo, não só hoje, mas para todos sempre, em toda a face da terra, todos os dias das nossas vidas. E a igreja diga amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Nosso muito obrigado.